Fala pessoas. Esse é um Fala Claudinha, um pouco diferente. Tô chegando aqui, acionei ali, corri para cá e hoje a gente está recebendo, como sempre, vou começar tudo de novo. Fala pessoas, esse é o Fala Claudinha. Hoje recebendo o Pastor Ceará, também conhecido como DJ Ceará, e a gente vai conversar com ele. Peço que vocês deem retorno de como está o áudio aí, se está tudo direitinho, porque na verdade a gente está fazendo um teste. Hoje a gente está, por problemas técnicos, sem o nosso operador. Então, estou fazendo tudo sozinho aqui. Chutei a bola, vim pegar o gol e, se duvidar, ainda apita o jogo. Né não, Ceará? Boa noite, Ceará, tudo bem? Boa noite a todos, né? Já agradecer a todos que estão acompanhando aí o Fala Claudinha. Obrigado, Cláudia, pela oportunidade, né? E vai ser um prazer bater um papo com você, hein? A gente já começou, já E está com o todos. Júlio, Michele, já tem uma galerinha online aí. Vocês sabem que eu não consigo acompanhar direitinho assim quem está online, mas a gente vai tentando. Ceará, a gente começa aqui sempre pedindo para a pessoa, primeiro agradeço a sua presença, né? E a gente começa pedindo para a pessoa dizer quem é você, quem é o Ceará, onde nasceu o Ceará, como é que foi a infância do Ceará, como é que foi a adolescência, como chegou na fase adulta, assim, algum ato, alguma coisa que marcou sua vida e o que fez você ser a pessoa que você é hoje, né? Então começa aí pelo nascimento, onde você nasceu, um pouco da sua história, por favor. Eita! Gente, mais uma vez, né? Boa noite a todos. Obrigado mais uma vez, Claudinha, pelo convite. Né? Muitos me conhecem como DJ Ceará, né? Sou natural da cidade de Russas, né? Hoje eu sou muito grato à minha mãe, né? A minha mãe criou 5 filhos, né? Russas é em Praticamente que no estado? estado de Ceará, Ceará. né? Minha mãe criou a gente praticamente sozinho, né? Minha mãe continua, graças a Deus, está viva ainda. Meu pai, Que o bom, senhor né? já recolheu, mas também sou grato, eu, né? Os dois. E graças a Deus, eu cheguei aqui, já estou com 25 anos no Guarujá. A infância foi toda lá em Russas? Isso, eu vim para cá com 19 anos, Ah, tá. né? Vim para cá com Para cá, para 19 São anos, Paulo, não para para o São Guarujá. Paulo. Não, Tá. vim direto para Guarujá. Ah, direto para o Já Guarujá. vim direto para Guarujá, já tô aqui há 25 anos já. Indo para 25 anos, né? Graças a Deus, né? Sou pai do Gustavo e da Ana Cecília, né? Agradeço a minha esposa Gracilene, que foi ela que me trouxe para cá, né? Ela pegou esse baixinho aqui, lá no Bora. Ceará, trabalhoso, o rapaz dava um trabalho naquele tempo. E Deus colocou ela na minha vida, né? Ela confiou em mim, ela, né, me ajudou, viu? Eu sou muito grato à minha esposa. Hoje eu tenho uma família maravilhosa, graças a ela, né? Primeiramente a Deus, né? Sim. E a minha esposa que me trouxe para cá, Não, tá. Você que sabe que ela foi um presente de Deus na sua com vida. Você, certeza, ela é um né? presente de Deus. Ela é, eu sou grato a Deus, sou grato a ela, Foi no sentido que foi porque Deus que colocou. isso, verdade, não, verdade. Ela sempre tem me ajudado, né? É uma benção, né? Uma mulher que me apoia em tudo. Eu já quero aqui mandar um beijo para ela. Gracilene, te amo, obrigado. Também vou mandar um beijo, mas não do jeito dele, né? Beijo, beijo da gente boa demais, muito gente boa. Já agradeço a paciência dela, né? E hoje, pela misericórdia do Senhor, sou líder comunitário, né? Ali da comunidade da Prainha. Desenvolvo um trabalho social. Já estou aí em torno de 16 a 17 anos fazendo projeto social, né? Graças a Deus. Mas vamos voltar lá, que assim, eu quero saber a sua infância lá. Como que era a sua infância lá? Como é que foi? Graças a Deus sempre trabalhando, né? A minha infância foi um pouquinho sofrida, né? Meu pai é alcoólatra, né? Minha mãe também tinha problema de alcoolismo, né? Graças a Deus ela segurou, né? Ela já parou, graças a Deus está bem, né? Meu pai faleceu devido a esse problema de alcoolismo também. Também trabalhava muito, ele trabalhava com peso, né? Mas também bebia muito, né? Mas graças a Deus, né? E aí foi quando a gente cresceu, Mas né? arrumava tempo para brincar, assim. Sempre a criança arruma, né? Arrumava, né? Mas assim, a nossa vida lá sempre foi trabalho, viu? É bem. Cerâmica, trabalho pesado, cerâmica. A gente Cerâmica trabalhava fazia o quê? Telha telha, ou telha, telha, né? telha, tijolo, né? É pesado, né? Trabalhar no Pesado, adobe pesado. direto, que nem chama, né? Que lá no Graças, Maranhão chama graças, adobe, se tem um né? negócio que me orgulha, Cláudio, que eu sempre trabalhei. Trabalhei minha vida toda, né? Graças a Deus, sempre fui um cara de trabalhar, né? Nunca fui de fugir das responsabilidades. Conheci minha esposa trabalhando numa fábrica chamada Dakota, né? Dakota Russas, lá no Ceará, né? E ali o Senhor colocou ela na minha vida, né?
E aí a gente começou a traçar essa jornada aí, que não foi fácil. E fizeram uma história bonita e vai continuar assim, Graças porque a né, até Deus, eu aqui tem creio. sido uma história abençoada, bonita, que Eu Deus creio, continue eu creio. abençoando vocês. E aí, assim, com essa vida sofrida, você frequentava escola quando era pequena, que em muitas comunidades nem tem escola perto, né? Assim, ainda hoje, né? Eu, Tem eu, muito lugar que não tem escola perto, né? Dizer que os pais não queriam mandar. Não, tem lugar ainda no Brasil que não tem escola próximo das Cláudia, casas, né? a minha época lá no Ceará, eu necessitava de frequentar a escola, né? Tanto pelo aprendizado como também pela merenda, né? Mas aqui também, eu também passei essa É fase real, né? A aí. gente Não passa, era só lá, olha, não. graças a eu passei muitas dificuldades, né? Passei muitas necessidades na minha vida. Eu fui um cara que eu não gosto de falar disso que eu me emociono, né? Mas eu tive que pedir esmola até os 17 anos para ajudar a minha família. Né? Fui um cara que sempre ajudei. Eu não gosto de falar. Essa, Mas é tá bom pegando falar. pesado. Aqui não, aqui é para conhecer a pessoa. Ah, A proposta nossa é essa. Porque às vezes a gente fala no nome e a proposta do meu programa é essa, é as pessoas terem a chance de conhecer a pessoa, porque a gente não é só o momento que a gente está agora. A gente é um contexto de toda uma história que fez a gente chegar até aqui. Eu tive pessoas que foram entrevistadas aqui. O Nando mesmo, ele teve problema com droga há muito tempo e a esposa dele também é um stay dele, uma força na vida dele, né? E ele fala assim, porque assim, como ele mesmo disse, né? Que tem a entrevista do Nando, quem quiser ver, tá no canal. Não é porque a pessoa, ele já teve lá no fundo do poço, nesse sentido. E hoje ele é a pessoa que ajuda as pessoas a saírem do fundo do poço. Então é importante registrar, porque às vezes a pessoa vê a pessoa bem ali, tá legal, mas ninguém sabe a história da gente, que a gente passou. Como diz a música do Djavan, verdade, só eu sei os desertos que atravessei, né? verdade. Então, assim, a minha proposta desse programa não é só trazer coisas só de política ou só da vida de saúde. A gente tenta trazer tudo, mas sempre lembrando que são pessoas, que nós somos pessoas, seres humanos, cheios de falhas, de erros, de acertos, de vontades, de vitórias. Porque quando a gente fala da parte ruim da nossa vida, a gente também tem que lembrar que Deus foi com a gente e que a gente venceu. Verdade, verdade. Isso, Verdade. né? Se não, até a vitória fica sem graça se a gente não lembrar de como era a tristeza. Então, assim, é só para registro mesmo, assim, Verdade. e para deixar claro que é isso, né? A proposta nossa é essa, é E eu falar de sou grato, pessoas. sou grato à minha mãe. Minha mãe também pediu esmola lá para sustentar os filhos, né? Minha mãe sempre, isso aí eu sou grato à minha mãe. Minha mãe pediu esmola e eu lembro de muitas vezes de eu sair com ela, né, nessa correria. Eu era um cara também que eu ia para as festas, né? Eu dançava nas festas para ganhar dinheiro. Eu não imagino tu dançando, né? Eu sempre fui Eu um já cara falei isso uma vez que para ele no programa. Eu não imagino o Ceará Não, dançando. Que hoje. mas, cara, assim, naquele tempo lá, a minha esposa sabe como ela me conheceu, eu era pé de val. Assim, hoje eu tô mais, né? Não dá mais pela idade, pelos problemas de saúde que eu tenho. Verdade, o menino. Não, eu tô com 45 anos já, gente. Platina na perna, joelho operado. Dá mais não, mas naquele tempo, né? Eu era. Lá no Nordeste a gente chama de bigu, né? Que é auxiliar de banda. Olha, eu não Né? sabia que tinha isso, não. Tem. A gente ia para as festas, a gente montava as bandas, passava tudo, deixava tudo, né, direitinho para os artistas chegar e só papar e fazer a festa, né? Tá. Então o duro antes era nós, né, que era montar. É como a gente fazia aqui, né? O André costuma fazer. O André logo com o Mas equipamento, tem né? aqui outro nome Chega que lá, monta. eu esqueci qual é o nome. Staff? Não, tem um outro nome. Lá no Nordeste é bigu. Aí você dançava, fazia o negócio e dançava também. Né? Então, essa a gente quando eu trabalhava nas bandas, a gente montava, né? E aí a gente ganhava. Mas aí, como tinha muita gente que não sabia dançar, e o pessoal já me conhecia, porque eu era um garotinho franzino, né? Magrinho, pequenininho. Aquele tempo lá existia juizado de menor, mas né, o pessoal também já me conhecia. Aí eu ganhava um pouquinho, dançava com um, ganhava um pouquinho, dançava com outro. Cara, dá um trocado pro rapaz aí. Um menino legal. E vai fazendo um troquinho, né? Né? E aí esse dinheiro eu levava para casa, né? Ajudava minha casa, ajudava em casa minha mãe, graças a Deus, né? Sempre ajudei, né? E eu acho que é por isso que Deus abençoa, gente. Se você tiver a oportunidade de fazer pela sua família, de fazer pelo próximo, faça. Porque eu vejo hoje tudo que as portas que Deus me abriu, eu acho que tem a ver. Porque graças a Deus eu sempre procurei honrar minha família, né? E procuro. E assim, o esforço, né, que a gente, que você falou aqui, a gente vê
que a sua mãe fez, né, para criar dentro das condições que ela tinha, dentro do conhecimento e de tudo que ela tinha ali, assim, muita gente vê as mães ou os pais em situação assim, mas por que teve filho, não sei o que. Gente, julgar a história do outro é muito fácil. Viver a história do outro, aí é outra coisa, porque cada um só tem a sua história para viver, né? Verdade. Então, assim, eu falei aqui outro dia que eu também passei situações com a minha filha que eu pedi dinheiro já dá para atravessar a barca com criança no colo, porque não tinha dinheiro para atravessar a barca. E hoje essa menina está lá, cidadã americana, está bem, Deus abençoe, entendeu? Tipo assim, a gente nunca sabe quando vê a pessoa numa situação o que levou ela a estar naquela situação e o que pode ser dali para frente. Então, se a gente puder ajudar, puder apoiar e falar assim, ó, siga, continue, lute, porque as coisas podem e vão melhorar, é o que eu sempre tento dizer. Vamos tentar fazer isso e de todas as formas. Então, aí você chegou aqui, hoje você é comerciante aqui também, né? Você tem um comércio, né? Então, não, hoje, assim, na realidade... O comércio é da sua o comércio esposa. é da minha esposa. Ela montou uma lojinha lá de produtos de limpeza, né? Higiene pessoal, né? E hoje, assim, graças a Deus, eu sou saqueiro, né? Sofri um acidente, tô O que é afastado. ser saqueiro, para quem não conhece a Na profissão? realidade, eu trabalho na sacaria, Porque né? às vezes a gente tem um pessoal do Japão que assiste o programa, a gente tem um pessoal de fora que assiste. Área do Porto, trabalho na área do Porto, né? Trabalho sou fichado no Moinho Paulista. Trabalho lá, trabalho na sacaria, né? Aí, infelizmente, sofri um acidente lá, né? Tô me recuperando. Está se recuperando, está em Né? Isso, tratamento, graças a Deus, fazendo foi tudo bonitinho. tratamento, Tem que foi cuidar. terapia. Tem que cuidar. Olha, vamos dar boa noite aqui, tem Edione, Joelma, Ideobrando está dando boa noite, Elane Ribeiro, Sidney Santos, Júlio, tem mais uma galera que eu acabei tirando da live aqui, porque. Gente, eu já avisei, eu tô sem a minha equipe hoje. Bora a minha equipe não bora hoje. Mas vamos lá, vamos lá. Então, aí você. E hoje você também, você chegou aqui, você foi conhecido como DJ e hoje você é pastor. Mas por que você ficou conhecido como DJ, para quem não conhece a sua história? Graças a Deus, é como eu falei, eu sempre fui um cara que sempre me coloquei a fazer as coisas, né? E eu conheci um amigo chamado DJ Ninho, né? O DJ Ninho, conheci o DJ Ninho, o FJ, conheci esse pessoal e eu andava na casa do Ninho e o Ninho tinha umas picape lá que ele juntava o DJ Mos Def, o FJ, né? Juntava o DJ Mas era S. DJ de fazer as viradas mesmo? Os squash? Não, os caras faz. Tinha uns Os caras squash. eram do bom, só que assim, eles montavam aquela maior galera e ficava lá, né? Vendo. Ficava lá vendo. É legal, é legal. Né? E aí eu ficava vendo, pô, legal, cara. E aí eu fui me interessando. Aí o que eu fiz? Eu fui comprando um DVD, guardava, comprei 2 DVD, comprei mesa, comprava alto-falante e acabei montando, né? E o meu início começou com a mesa da Watts, né? Uma potência, 2 DVD, né? Não era nem picape, nem CDJ, era DVD mesmo. Mas como é que faz squash no DVD? Não faz, né? Não fazia. Ah, tá. Okay. Eu comprava Aquele aqueles squash... Não faz, não tem como. Não tem... Hoje, graças a Deus, né? Eu tô parado, mas eu tenho lá 2 Pioneer 400, tenho um Mix Berg profissional, né? Mas foi uma luta, mas eu comecei, o que me levou a entrar nessa área foi que eu fui vendo os meninos fazer, me interessei, né? E como sempre, até a questão da locução, né? Era um sonho antigo. Eu cheguei aqui, fui vendo o Latino, fui ver o DJ Amâncio, já manda até um abraço pro Latino, Amâncio. Foram né? suas referências. Os caras mais antigos, o Lauro Andrade, né? Os caras das antigas aí. O Ayrton Silva, né? Foi da época que teve um outro... Naquela época tinha o Beni, né? Que era famoso. Tinha o Beni, tinha um alemãozinho que ele era taxista. Cara, fui vendo os caras e fui me interessando. O alemãozinho que era taxista era o Pio Amaro. Deve ser, o Pio sempre tá vendo o Pio também ser. tá devendo aqui, que a esposa dele tá em tratamento, eu não tô cobrando muito ele de vir. Mas a Neia, né, a esposa dele, mas beijão também, Neia. E assim que melhorar, ó, cola pra cá. E aí você foi aprendendo e aí virou DJ. Você chegou a fazer festinha, tudo, essas coisas? Graças a Deus, cara. Rapaz, olha, eu sou até grato hoje. Eu quero agradecer a Deus primeiramente. Porque assim, Cláudia, graças a Deus, Cláudia, né? Além de eu ter aprendido vendo as pessoas fazer, mas eu sempre tive aquela de querer fazer o melhor. Então eu sempre ofereci o meu melhor, né? E pelo fato, como eu te falei, pelo fato de eu dançar, pelo fato, graças a Deus, de eu ser um cara espontâneo, alegre, eu levava isso para as festas das pessoas. Né? Apesar de não ter aquela estrutura, chegava lá com 2 DVD, pessoal.
2 DVD, uma mesa da Watson antiga. O André já me viu nessas aventuras aí. E né? a gente vai com a cara de pau, né? Não, e metia aquela camisona da hora, bonezinho pra trás. Eu não imagino o Ceará com o bonezinho pra trás, gente. Eu já conheci esse Ceará. Se vocês for basculhar lá no meu Face, vocês vão ver cada aventura e graças a Deus. Olha, eu cheguei até a época de eu fazer 3 festas por noite. Eu mandava o DJ André para uma, mandava o finado Fete, o Edson, né, o DJ Ninho. Eu tinha uma Kombi, rapaz. Eu tinha uma Kombi que eu corria. Cara, eu saía cedo de casa, levava um som para um lado, som para o outro. Mas por quê? Era o bonzão? Não. Graças a Deus eu fazia com excelência e eu sempre cobrei isso. Né? Então é por isso que Deus tem me abençoado. Tá vendo, gente? Vocês não querem que a mulher de vocês reclame que você é festeiro? Seja DJ e faça festa, que aí a mulher não vai reclamar que você vai estar trabalhando. Não, procure outra profissão. Faça uma coisa melhor. Né? Ora ao Senhor, pede a direção. Pede um caminho. Porque também não é fácil. Não, a noite não é fácil. É pesada, assim, porque não é fácil, é o os perigo. horários. Né, rapaz, graças a Deus, o Senhor sempre dá livramento, né? O Senhor sempre guardou, graças a Deus. Mas assim, voltado, eu sempre procurei fazer o meu evento, graças a Deus. Eu sempre procurei, eu falo para as pessoas, tem pessoas que falam, pô, mas o Ceará é legal, que o Ceará dança, não sei o quê. Cara, eu não consigo imaginar um profissional indo fazer uma festa e ele colocar o som para tocar e ficar sentado sem... Como se ele não tivesse sentado, ali. Não, mas o André mesmo, meu irmão, o André, ele não dança. Não, ele não dança, mas ele tem. Ele mal mexe o rosto. Então, assim. mas o André ele é profissional no que faz. Sisudo, ele fica ali, pergunta, tá bom? Tá bom. Então, não, mas ele é profissional do que faz. É muito sério. Cara, né? ele faz, eu acho assim, você não precisa dançar, mas quando você faz as coisas com amor, você faz com excelência. Né? E às vezes tem pessoas que chegam ali, eu penso assim, você tem que demonstrar que aquilo que você está fazendo está bom. Sim. E eu sempre procurei fazer isso. Né? Eu sempre procurei demonstrar para as pessoas, e você percebe quando o que você está fazendo, né, com cuidado, com carinho, com amor, que as pessoas estão gostando. Não, em termos de festa também tem que ser com alegria, tem que ser, não adianta você fazer uma festa com cara de velório, né? Tipo, não tem que ter, festa é festa, Quem né? já participou de um evento do DJ Ceará sabe que eu sempre fui um cara de animar, né? Eu sou dos caras que eu gosto, a gente tá tocando um forró, e aí agora vamos, né? Eu gosto de animar. Agora vamos viajar no tempo, pai. Né, eu gosto de interação. Eu sou um cara que eu gosto de interagir, graças a Deus. E aí você ficou quanto tempo, mais ou menos, nessa de festa? Aí partiu para locução, vamos fazer uma linha do tempo aí. Locução, festa, Na realidade, festa, eu já locução. fazia locução. Na realidade, como eu te falei, eu vi as pessoas, na realidade, o início da locução, eu não lembro o tempo exato, mas foi na época do Magazine Alessandro, muito, muito antigo. Uma loja que tinha em frente à Paulistana, onde hoje, se não me engano, é a Golden Mix. Nunca nem ouvi falar, nessa época eu não morava aqui. Ali tinha uma loja chamada Magazine Alessandro, na época eu andava atrás de emprego, procurando a oportunidade de trabalho, né? Tinha chegado aqui há pouco tempo. E estava na correria, né? Já procurando uma oportunidade. E ali vi a loja, eu cheguei lá e ofereci, né? Para trabalhar. O cara falou, você fala? Aí eu falo, tô conversando contigo. Cara, não. Aí o cara tá... Você fala? Aí o cara, não, ignorante. Então você fala no microfone. Então, tem uma vaga aqui para falar no som. E aí, como eu já era um sonho meu antigo, né? De ser locutor... Aí eu uni o útil ao agradável, né? Foi uma oportunidade que me surgiu ali e aí eu falei, cara, vou tentar. E aí me coloquei à disposição, peguei o microfone lá, liguei, comecei a falar. Sabe como é que é o negócio? Você tá cheio de, assim, nervoso, sim, né? Você tá ali fazendo a propaganda, você olha para trás, a pessoa... Você fala, a gente tem... É normal as pessoas terem medo até do microfone, assim, tem gente que tem pânico, que não consegue falar, que trava quando vê o microfone. Para isso existe o curso de oratória também, que a Cláudia França também dá, fazer minha publi aqui. Mas assim, e aqui agora com essa estrutura que a gente montou aqui no estúdio, a gente faz as aulas aqui. Então a pessoa já vai treinando, falando, usando o microfone, porque muita gente trava mesmo. Tem gente que é mais cara de pau que nós, assim, que já vai com medo, mas vai com tudo, assim, né? Mas tem gente que trava, que realmente não consegue falar, que gagueja. Então é legal fazer e ir treinando em casa também. Aí com o treinamento você foi indo e foi desenvolvendo. Hoje é um locutor profissional. E o engraçado é que assim, né? Eu olhava para trás, as meninas davam risada, né? Eu falei, vixe, é meio que daqui a pouquinho... E quando eu vi o cara da loja vindo, eu falei, pronto, é agora que ele vai mandar embora. E
E aí ele vinha, olhava pra mim assim e voltava. Eu falei, eita, me escapei. Aí passou o J. Freire, no outro lado da loja, né? Imaginando aqui como a loja era de frente a Fernão Mechan, aqui a Paulistana, né? E o J. Freire, que é um grande amigo meu, locutor das antigas, hoje ele tá na Promessa, na rádio, na web, né? A Promessa FM. E aí, é Promessa Web, né? A rádio web aí, ele faz um programa gospel, um abraço, Jota. E aí eu falo pra ele, cara, eu sou grato a ele até hoje, porque ele me ajudou. Ele passou do outro lado e ficou acenando, né? Ele passava... Acenava. Quem costuma fazer isso, né, no Nordeste, a gente geralmente é os caras que tomam um gorozinho, vem chapadão. Até eu brinco com ele quando eu vejo ele, eu converso, né? Mas ele não sabe o quanto que ele me ajudou, né? Porque aí ele chegou, aí eu ficou acenando, eu chamei, ele falou, vem cá, vem cá. Aí quando ele atravessou, eu falei, pô, meu irmão, me desculpa, eu achei que você era um locutor que trabalhou comigo na rádio e tal, e pronto, ganhei o dia. Depois disso, opa, respeita o Moá aqui, ó. Não, e por dentro a gente faz assim, acho que eu dou conta então, Não, né? não, quando ele falou aquilo lá, tô até hoje, graças a Deus. Bom, Graças né? a Deus, primeiramente o Jota, né, que passou lá e falou, ó, você tem potencial, vai lá. E aí você ficou, ainda faz esse trabalho até hoje, né? Você ainda é profissional da área. Olha, Brazilian Flavors está assistindo a gente, Neemias, Brazilian Flavors lá dos Estados Unidos, em Salt Lake. Grande abraço, Márcio. Vamos conversar aí, hein? Vamos fazer um ao vivo com você qualquer dia. Esse é o meu podcast. Você não está entendendo nada, né? Porque isso apareceu na sua vida aí, mas é isso aí, vamos conversar. Abração, beijo para a mulher e para as crianças. Pro Márcio lá também de Salt Lake. Nemias, Pati vai estar aqui amanhã com a gente, dando entrevista também. Fábio, tem uma galerinha boa aqui, gente. Hoje vou explicar para quem chegou agora, eu tô sem o meu operador, então a gente está com uma câmera só. Tô sem as imagens que a gente coloca, então a gente está fazendo até meio que um teste de como eu consigo me virar sozinha aqui. Meu Deus, e né, vambora. Mas tá indo, viu, Zé? Graças a Deus, Tá graças indo, a tá? Deus, legal. Galera tá curtindo, tá conseguindo ouvir, né? O pessoal tá conseguindo entender o que a gente tá falando, Legal, né? legal. E aí você, hoje, é locutor e tal, e aí você, quando você deixou de ser, não sei se é nessa sequência, né? Você deixou de ser DJ para hoje ser o pastor Ceará. Como é que foi isso, assim? Porque deve ter tido, né? Calculo, mas aí você vai contar a parte da sua conversão, né? Que é um momento, e até a ordenação de pastor. Como é que foi isso, assim? Como é que foi? Porque é uma transformação de vida também. Não que a vida de DJ seja promíscua em si, não é nada disso que a gente está falando aqui. A gente está falando de uma mudança de vida dele, na história dele, né? E o que levou a pessoa Ceará hoje deixar de ser intitulado DJ Ceará para virar pastor Ceará, né? É verdade. Cláudia, a Bíblia fala que Deus ele usa as coisas loucas desse mundo para confundir a sábia, né? Minha esposa sempre foi da igreja, ela sempre foi de buscar, né? Eu já não, já era do contra, né? Muitos sabem, eu já contei minha história aí, né? E assim, eu não gostava de cristão, eu não gostava de crente, né? As pessoas às vezes me davam papel, né? Eu pegava, mas muitas das vezes eu jogava fora, a maioria das vezes eu era, né? Chucro com as pessoas. Revoltado, Eu peço né? até desculpa aqui, né? Mas aí eu imagino, eu fazia aquilo e imagino Deus, ó, sabe de nada, inocente, está laçado, já era. E foi assim, né? Começou, eu conheci a minha pastora, né? A pastora Valdirene, minha esposa, ela ia na primeira igreja que eu frequentei era na feira de sábado, onde é a nossa igreja hoje, que era um outro pastor, que era na igreja onde frequentava minha cunhada. Ela convidou minha esposa, né, a irmã dela. A gente Qual foi. o nome da Da denominação? Graça, a minha esposa Graça, né? A Não, da igreja, denominação. da igreja, eu não sei se era a Igreja da Graça na época, o nome, mas era uma igreja que tinha, o pastor era um senhor moreno, que a minha esposa tivesse saído, não sei se ela está acompanhando, mas se ela tivesse me orientar, mas era uma igreja que tinha lá na feira de sábado ali. Aí você né? começou a frequentar lá. Fiz visita. Cara, cheguei a visitar algumas igrejas, mas não fiquei. Cara, o trabalhar de Deus foi algo assim sobrenatural, né? Porque como eu não gostava, minha mulher me chamava, mas às vezes eu ia para agradar a mulher, para não arrumar treta, né? Era desse jeito, e assim. E aí a minha esposa começou a frequentar nessa igreja que a gente tá. A igreja era aqui na Senador Salgado Filho, né? Eu fiquei aqui, depois a igreja começou a fazer ponto de pregação, né? E aí ela foi parar lá na comunidade. Eu nem lembro se minha esposa estava frequentando. Eu sei que a igreja veio parar lá, lá na nossa comunidade. Eu cedi um espaço, né, da nossa ONG lá para a igreja.
Primeiro, aí a igreja começou a cultuar lá, depois teve algumas pessoas que se levantou, né? Vai barulho, aquelas coisas, mas com o inimigo sempre se levanta, né? Cada benção... Não, mas tem igreja que faz barulho mesmo, né? Não Não, deixa de ser barulho, né? Não é porque é para Deus que não deixa de ser barulho, né? mas o que não faz? Se a gente for parar para analisar o que tem de bar, o que tem de negro fazendo... show, cara, tudo faz barulho, né? Mas assim, nessa época Deu problema. Disseram que até que incomodou, mas eu duvido, porque dias antes, né, a igreja fez uma obra lá e, cara, parou, tirou toda a molecadinha do tráfico, né, e foi lá. Né, a gente foi evangelizar, a igreja foi para dentro da ONG ser evangelizada. Então, por isso que eu duvido, que lá também tinha outros, né, que mais amém. E isso foi o trabalhar de Deus, porque, né, essa situação se levantou, teve que sair da ONG, né, do espaço da ONG, e aí a pastora ficou com medo, o pessoal está reclamando aqui, pô, você não consegue arrumar outro espaço que não incomode, né, que a ideia também não era, né, e aí eu fiquei, rapaz, não consigo. Aí, primeira, segunda, na terceira vez, eu falei, não, tem minha garagem lá, ó, tem cadeira, tem mesa, eu ponho o som, vocês ficam lá, já falei vocês, né, já, ó, me tirando fora. E aí, falei, vocês ficam lá, vocês podem fazer lá. Primeira quarta-feira, deixei, linha na pipa. Segunda quarta-feira, deixei e saí. Aí na terceira a pastora falou, pô, desculpa, não querendo incomodar, né? Você já emprestou a garagem, você já emprestou o som. Só que assim, a gente não sabe operar o som. Você não tem como você ficar lá operando, cara, né? E aí eu tentando fugir, cara, não teve jeito. Eu fui lá operar, aí o senhor tá laçado. Então, eu tô até hoje, graças a Deus, né? Até hoje é na sua garagem ou já está em outro? Não, hoje a igreja está congregando onde eu visitei a primeira vez. Oh. Hoje a gente está na rua Tambaú 220, foi uma das primeiras igrejas que eu fui visitar, né, que na época era da minha cunhada congregava lá. Entendi. Né? Para você ver, ó, Deus me levou para onde eu fui a primeira vez. Né? E a igreja que me lançou. Os ciclos, né, do agir, do caminhar e tal. E aí você hoje é pastor lá ou você está ordenado pastor? Porque tem uma diferença. Eu fui separado a pastor, já está com uns 4 meses, né? E assim, a gente fazia culto ao ar livre. Né? Eu sempre, assim, depois que Deus laçou, Deus trabalhou. Né? Então eu já gostava desse trabalho missionário, né? E aí a gente começou a fazer culto lá no Parque da Montanha, no final da Vila Edna, né? E ali já começou outros pastores lá, né, já a profetizar, né? O pessoal ia me chamar, eu era missionário, né? E o pessoal já me chamava, pastor. Eu não sou pastor não. Ô pastor, não sou pastor. Ah, tá. Na igreja de vocês, o missionário, porque assim, tem denominações, a gente tenta sempre ser bem didático aqui, né? Tem denominações que missionário é aquele que viaja em missão. Isso. E tem denominações que missionário é o que chamam de evangelista em outras denominações. Né? E assim, aí como a igreja tinha uns pontos de pregação, a gente era destinado às vezes para ter oportunidade. Então o missionário da tua denominação é aquele que vai evangelizar. Na verdade, o missionário é a igreja, né? Missionário é a igreja, o papel de missões é de toda a igreja, né? Então, assim, às vezes a pessoa fala, o pastor, o irmão que está ali, irmão, a palavra de Deus fala que, né, que a nossa missão é ir e pregoar o evangelho. Então, tipo, eu tô falando assim, como eu fui criada na Assembleia, o missionário era aquele que viajava em missão, que ia em missão para outro lugar. Tem muitos Os Mormons também, que o Márcio estava assistindo aqui lá em Salt Lake, que é a cidade dos Mormons, o missionário ele tem que ficar 2 anos em viagem. Então, tipo assim, só tem diferença de prática, né, da coisa. É mais assim, no meu ponto de vista, o pouco que eu entendo, que eu não sou, né? Não, e cada denominação tem sua prática diferente. Mas assim, até onde eu entendo, missionários somos todos nós, né? Sim. O nosso papel, o Senhor nos chamou, todos, foi para fazer o ID. O ID é o quê? Missões, né? Para pregoar o evangelho, falar do amor de Deus. Fala em ID, um abraço pro pessoal da igreja ID lá de Brasília. É bem legal lá, Selma, Fernanda, a galera é bem legal. E aí o pessoal já vinha profetizando, aí o Senhor mandou uma pastora, né, que começou a congregar na nossa igreja lá, que é a Bispa Luz. Aí onde eu ia, o pessoal me chamava de pastor. Eu falava, não sou pastor, eu não sou pastor. Aí essa mulher entrou dentro da nossa igreja, fui lá, né, começou a congregar com a gente lá. Pastor. E aí ela falou, olha, o senhor vai te entregar. Ela já começou a profetizar, pastora também, né, chegou um culto lá que a pastora falou, olha, hoje não vai dar mais tempo, mas, né, o senhor mandou te entregar algo. Fiquei 2 dias 2 cultos sem aparecer na igreja.
2 cultos sem aparecer. Gente, para quem não entende, quando fala que o Senhor mandou entregar algo, não é algo físico, não, tá? Normalmente algo é uma profecia. É bênção, né? É bênção de Deus, é promessa, né? E aí não teve outra, né? Como eu te falei, fiquei esses dias sem ir. Quando eu cheguei lá, né? E foi justamente num culto próximo no culto de missões, se não me engano, né? Foi próximo, eu sei que a gente, né? Na realidade eu tinha pregado antes na igreja, né? Da minha cunhada sobre missões. E no culto sequente fui lá e fui separado a pastor. E assim, só aumentou a responsabilidade, né? Que a gente já tinha. Porque fica um compromisso mais certeiro, mais claro, mais objetivo, né? Então hoje você está ordenado, mas você não é o pastor que comanda aquela igreja. Não. Tem Porque a minha também pastora é bom para presidente. explicar para as pessoas que as pessoas de fora veem quando fala assim, é pastor. Aí tem gente que já fala, lá, tá comendo o dízimo, né? Porque tem igrejas que os pastores realmente recebem salário e tal, mas não são todas, tá, gente? Assim, é bom deixar bem claro que muitas igrejas, os pastores têm as suas profissões, seus trabalhos e não vivem de salário da igreja. Isso até na Assembleia, quando eu era pequena, já tinha alguns pastores que não recebiam salário, mas em geral, naquela denominação, recebiam. Então, muda muito. E eu tento explicar aqui, a gente tem trazido pessoas de várias religiões, denominações diferentes e tal, e a gente tenta explicar. Tem diferença até dentro de igrejas que são chamadas de protestantes, né, pelo catolicismo, são chamadas de protestantes, mas tem diferença desde se acredita no Espírito Santo ou não, se acredita em falar línguas estranhas ou não, se acredita. Então, cada denominação, para algumas a mulher usar calça comprida é pecado, para outras não. Então, cada uma tem o seu jeitinho de ser, e não gostou daquela ali, não vá. Vá na outra que se encaixe em você ou que você se encaixe nela. Né? Não são todas iguais. Cada uma tem uma função, uma missão. Eu creio assim, né? Uma missão, no popular dizendo, uma pegada diferente, né? Vamos dizer assim. E hoje, assim, qual a diferença que a gente poderia deixar registrada assim? A diferença do Ceará antes e depois da conversão? A mudança de vida, né? Transformação hoje, tudo que eu faço, né, e tudo que eu vou fazer, primeiramente eu penso na responsabilidade que é, né, e eu peço a direção a Deus, né, antes eu não pedia, mas Deus já cuidava, Deus já estava no controle, e uma coisa é certa, né, eu falo até para quem está acompanhando a gente aí, né, você nunca vai estar só, o Senhor ele sempre vai estar contigo, né, o Senhor ele sempre vai estar te ajudando, ele vai estar te abençoando, né? Hoje, assim, hoje a responsabilidade aumenta, né? E é uma coisa que até digo para você, meu irmão, você vale muito para Deus. Você não sabe o valor que você tem para Deus, né? Eu não imaginava que um dia eu, né, a DJ Ceará, Deus Irã, eu ia ser pastor, né, de uma igreja. Eu ia ser separado a pastor. Então, às vezes, as pessoas não dão nada para você. Quantas das vezes aí tem pessoas que olham para você e falam, que isso, não vai chegar a lugar nenhum, não é nada, meu irmão. Você é precioso para Deus. Por isso que você não tem que se preocupar com o que as pessoas pensam. A Bíblia nos ensina que nós não devemos se preocupar com o dia de amanhã, né? Somente se preocupe em louvar o Senhor, em agradecer, ser grato a Deus. E essa coisa do dia de amanhã, a gente fala muito aqui assim, de não se preocupar dizendo assim, tanto faz o dia de amanhã, de você não perder o sono, preocupado com os problemas, você plantar boas sementes e pedir a Deus que a terra seja boa. Se for plantar semente boa em terra boa, vai frutificar. Verdade, eu creio. Mas o importante é estar plantando com o coração, com essa esperança, né? Independente da religião até da pessoa. Luciano Alberto também está assistindo, está mandando um abraço, parabenizando o Ceará, falando da Claudinha, o Terminal Portuário está assistindo também, boa noite. Gigi Pérez, tem uma galera aqui. Gente, se eu pulei alguém, me perdoem, que eu acabei de quebrar meu óculos antes de começar o programa. O Eribaldo estava aqui acompanhando, o Eribaldo da HM Multimarca, já manda um abraço para o Eribaldo. Né? E hoje, assim, aí hoje você é pastor, você tá, né, toda essa trajetória, e hoje a gente já sabe, aí, fontes, a gente tem nossas fontes, que você é pré-candidato a vereador no Guarujá. Você já foi candidato a vereador no Guarujá? Quantas vezes? Já. Eu estou na terceira tentativa, né? Eu fui 2016, 2020... Quantos votos em 2016? Tive 406. Bastante. Né? E 408 agora na última, né, de 2020. É bastante voto. Gente, vocês não sabem como é difícil a pessoa com, assim, às vezes,
eu nem vi a campanha dele, mas eu calculo que tenha sido uma campanha simples, sem grandes investimentos. Com Você certeza. chegar a Própria alcançar, simples. você chegar a alcançar uma quantidade de votos acima de 100, eu já considero muito. Verdade, Porque são, tipo, se você teve 100, são 100 pessoas que confiaram em você, verdade. que depositaram a E, confiança em e você já e agradeço. acreditaram no seu Verdade, projeto e tal. Então, verdade. independente do resultado, você é uma coisa positiva. E agora você vem pela terceira vez. Você se considera mais preparado? Em que sentido se considera mais preparado? Cláudio, eu me considero. Primeiramente, eu quero agradecer a todos que me ajudaram. Né? Eu não consegui 408 votos sozinho, eu tive um pessoal que sempre me ajudou. E eu louvo a Deus pela vida de cada um que acreditaram, que depositaram um voto de confiança em mim. Né? E referente a eu me sentir preparado, cara, eu me sinto demais. Né? Porque eu sempre trabalhei na área da publicidade, então eu sempre rodei o Guarujá. Né? Perequê, Santa Cruz dos Navegantes, eu fazendo publicidade. E a gente acaba acompanhando as necessidades, a gente sabe da dor da cidade, a gente sabe das demandas, Sim. né? Que não é diferente da minha comunidade. Falta de zeladoria, falta de cultura, falta de saneamento básico. Essas coisas a gente acaba vivenciando pelo fato da Sim. gente viver a cidade. Né? Uhum. Eu vivo a cidade, eu ando pela cidade. Né? Então, assim, eu me sinto sim preparado, né? E para mim ia ser uma honra ter a oportunidade de representar essa cidade, Não, vai de ser, né? Se trabalhar. ganhar, vai ser uma Não, honra. A com gente fala, certeza. vou já mentalizar, como diz o outro. E assim, eu sempre, a gente pontua aqui no seguinte, que tem uma diferença entre a gente ver o problema e encontrar uma solução para o problema, né? Tem pessoas que só olham o problema e pontuam o problema. Fala, ó, tá ali, tipo aquela cadeira ali, tá com o braço quebrado. Há um ano depois, olha, tá com o braço quebrado. Mas não pensa assim, vem cá, vamos mandar essa cadeira para o conserto? Como é que conserta isso aqui? Quanto que custa esse conserto aqui? Ela não aponta uma solução, Verdade. né? E eu acredito que o político, que independente do cargo, que ele seja uma pessoa, e principalmente as mulheres, estou falando muito isso que para votarem em mulheres também, tá? Né? Porque ele está aqui que a gente não vai deixar Não, de pedir não. voto para a mulherada votar em mulher, e lembrando Verdade. também que não sou candidata. Mas assim, eu acredito que um político bem preparado é aquele que, primeiro, entende o que é o sistema, entende que ele tem as limitações da função, né? No caso, vereador, tem vereador que promete construir creche e tal, e não é Não função é de função dele. vereador e tal. Então, assim, entender o papel de um vereador, estar preparado para entender aquela demanda, para ver aquele problema e para tentar apontar uma solução dentro daquele papel de vereador. Né? Isso é muito importante, porque o que a gente mais vê, não só no Guarujá, gente, infelizmente é um problema quase que generalizado. São pessoas que são carismáticas, simpáticas, comunicativas e tal, mas que não têm preparo. E aí fica aquela coisa só da briguinha que no administrativo da cidade não conta se é direita ou se é esquerda, porque não conta na prática da administração, e pessoas despreparadas e as cidades perdendo, não só Guarujá, as cidades perdendo oportunidades de crescimento, de ter uma qualidade melhor de vida para a sua população, de ter todo um planejamento estratégico, tudo. Isso tem que ser pensado. A cidade tem um gestor ali e que é pago. Como eu falei ontem, hoje vou repetir várias vezes. Todo e qualquer serviço público ou coisa que um político fizer não é favor. Não é favor. Um político que eu digo não é o candidato, é quem está lá já recebendo. Seja vereador, seja prefeito, presidente, governador, senador, não importa. Todos eles, está fazendo um ótimo trabalho. Beleza, está fazendo o que é obrigado a fazer, porque está Obrigação. recebendo Verdade, para obrigação. fazer esse serviço. Então, Verdade. e a gente vê, né, como tá e tentar escolher melhor, observar bem os candidatos. A gente vai trazer bastante candidato aqui. Reinaldo Bueno também está aqui, tem mais gente. Luzia Bezerra, Antônio Martins. Ixi, tem gente aqui que eu não consigo ler, gente. Mas é isso. E aí você, esse preparo, assim, como é a cidade que você idealiza, assim? Ou, por exemplo, eu falo assim, digamos que você foi eleito, você ganhou. O seu primeiro mês de mandato, assim, quais seriam os seus primeiros projetos, as suas primeiras ações enquanto vereador da cidade? Cláudia, eu acho que de início, eu acho que a gente vai ter que sentar, vai ter que procurar analisar os problemas, procurar conhecer, né, o sistema primeiro, né, e
se planejar, né? Pedir a Deus sabedoria, montar uma equipe que queira trabalhar. Não, mas né? falando no primeiro mês. No primeiro mês é planejamento. Na realidade, assim, você vai chegar, você vai. Eu não sou vereador, eu não sei como é que funciona. Primeiro eu vou conhecer a casa, vou procurar me adentrar, conhecer o sistema. Né? Eu não tenho como chegar lá e falar, olha, mas eu garanto para as pessoas, eu vou ser um candidato de estar na rua, eu vou ser um candidato de procurar estudar a cidade, as necessidades a gente sabe, procurar estudar o meio, de tentar ajudar, contribuir. Né? Ah, o Ceará é o salvador da pátria? Não. Mas eu garanto que a gente vai trabalhar em prol daqueles que confiaram, né, a oportunidade de estar lá. Isso eu me comprometo, como eu sempre falei, Cláudia, graças a Deus, né, quando eu me coloquei para fazer, tanto questão de evento, tudo que eu me coloquei a fazer, eu procurei fazer com excelência. E não vai ser diferente se eu um dia tiver a oportunidade de estar lá. Então, aí você vai ter, assim, a eleição em outubro, né? Em comecinho de outubro já vai saber o resultado. Então, não só você, como os 19 futuros vereadores, vão ter de outubro até janeiro para se planejar e começar a trabalhar desde o primeiro isso aí, dia. Você pode ter certeza que se Deus quiser a gente eleito, né? Deus dando essa oportunidade, as coisas acontecendo, não, aí é juntar nossa equipe, se planejar, pegar mapear a cidade, né? Porque eu não fui eleito só para defender a prainha, para olhar para a prainha. A gente vai estudar tudo que está acontecendo, tudo que deixou de acontecer, e aí a gente vai sentar, vai fazer aquele planejamento junto com a equipe, né? E estudar a melhor maneira de cuidar da cidade. Porque eu acho muito difícil, assim, eu acho até que é mais difícil o Porque papel o Guarujá de hoje não tem candidato do que o planejamento. do vereador eleito, sabia? O Guarujá não tem planejamento. Porque se tivesse planejamento, a gente não estava do jeito que está. Mas o planejamento que você fala é de Gestão. administrativo? Então, Gestão. mas aí cabe ao executivo, não ao Não, vereador. tudo bem, mas eu vejo assim, ó, o que eu entendo? Hoje, se você, cara, questão da educação mesmo. Você vê planejamento na questão da Então, educação? mas aí o que o vereador pode colaborar no planejamento? Como? O vereador ele pode criar projetos de lei para estar, ou, na realidade, junto com quem que cria os projetos de lei para cuidar da cidade? Sim, para São os cuidar, a gente está falando vereadores. de planejamento, organização, aí tipo a Secretaria de Educação... Participar, sugestões... Tem algumas coisas lá no regimento que impedem, gente, terça-feira estava até vendo isso lá, mas assim... Mas sugestões... coisas do nosso... sugerir pode, mas planejar Porque querendo em si, ou não, não, que né? quem dá a canetada lá do prefeito também. Ó, até o pouco que eu entendo, né? Tanto o prefeito dá a canetada final, como também os vereadores. O prefeito do executivo, né? Um projeto do executivo vai para os vereadores votar. Sim, tem que E ter. vice-versa. Sim, agora sim, eu estava falando que o papel de candidato, antes que eu me perca o fio da meada, né? Que eu perco o fio da meada com facilidade incrível. Estava lendo aqui a Luzia Bezerra, tem uma galera que tá... Eu não sei se eu falei todo mundo. Né? É muito difícil ser candidato em cidades pequenas até. Nas cidades grandes, eu acho que grandes mesmo, tipo São Paulo, acho que essa proximidade não acontece muito. Porque o pessoal começa a cobrar que o candidato faça coisas que só o eleito poderia fazer. E, às vezes, do eleito, pessoas cobram coisas que não são papel de vereador. Ontem a gente teve a Michelle aqui, que é conselheira tutelar. Tem coisas que não são função, e as pessoas cobram. E tem uma demanda, como a gente falou com o Toninho quando veio aqui, o Cláudio Fernando, Marcelo Mariano, outros que já vieram aqui. A demanda... Tipo assim, dá um exemplo claro, né? Para vocês entenderem. Eu preciso de uma vaga na escola. Aí liga para o vereador. Eu preciso... E às vezes quer que o candidato já veja isso. Aí quer que o candidato arrume gás, quer que o candidato tenha cesta básica, quer que o candidato tenha não sei o quê. Gente, a função do representante político não é quebrar o seu galho. Por mais que ele queira e até possa muitas vezes te ajudar, e às vezes não pode, não estou falando do caso do Ceará, estou falando em geral, as pessoas criaram uma codependência, que já viram uma cobrança, que já viram um negócio, e aí quem perde em tudo isso? A cidade. Porque se você votar num candidato que teve mais condição de te dar mais coisas, não deixa de ser venda de voto. Não deixa de ser venda de voto. E aí a sua cidade vai ser prejudicada, independente dela ser Guarujá, dela não ser, como a gente já mostrou aqui, tem, graças a Deus, a nossa audiência está indo até para fora do Brasil. Mas, assim,
não é legal para a cidade. É legal para a cidade que você verifique o que você quer na sua cidade. Veja quais são os candidatos que possam colaborar nesse sentido de discutir a cidade, de ver, achar soluções. E aí sim a cidade vai poder avançar. Porque não é uma coisa de alguém estar com um bastão, uma varinha mágica, porque foi Não, eleito, não vai tem como. conseguir fazer. Não... Mas aí entra onde eu te falei. A gente vai juntar a equipe que nos ajudou a chegar lá e juntos a gente vai elaborar o melhor para a cidade. Porque eu não tenho vara de condão e eu sozinho não faço nada. É por isso que eu tenho falado com alguns amigos, meus irmãos, eu vou precisar de você agora, mas vou precisar de depois também. Olha, tem uma leitora sua Né? aqui na linha, aqui, Eu ó. vou precisar. A Renilda. Renilda, ela tem que ir lá na pastelaria da Renilda. Rê, tem que mandar a logomarca para mim. Eu também tenho que ir lá na sua pastelaria. Obrigado, Ela abriu uma Renilda, pastelaria. obrigado, viu? Deus Gente abençoe. boa, ela, o Neco, gosto muito deles. Vou lá qualquer dia. Sou leitora aí, até Obrigado, eu agradeço. Né? E isso é isso que deixa a gente feliz, né? A gente conquistar, né, uma oportunidade, né, um voto de confiança da pessoa, né? Mas isso veio por quê? Porque graças a Deus eu sempre procurei fazer o correto, né? Dentro das poucas condições procurei auxiliar, né? E eu louvo a Deus, né? Eu louvo a Deus que tudo que eu fiz teve pessoas que me ajudou, né? Ninguém faz nada sozinho. E é por isso, e é para isso que eu quero ter essa oportunidade, né, de junto com a cidade, sentar, conversar, fazer audiências. Né? Eu tenho um projeto que já, na realidade não é nem um projeto, é uma pretensão, né? É um desejo que a gente tem, que eu vejo que dá certo. Eu vou falar da minha cidade. Minha cidade lá no Ceará. Né? Tinha um amigo lá, que ele era vereador, e ele andava nos bairros, ele andava nas casas das pessoas conversando. Ele eleito, ele fazia reunião para discutir a cidade, para discutir a comunidade, para discutir a saúde. Ouvia a população. Ouvia a população. Hoje, a maior carência da nossa cidade é isso. Né? Hoje a gente tem, assim, infelizmente, a gente só vê candidatos, né, agora. Né? Cara, é tão legal que assim, começou a última gestão de 2020, quando acabou e assumiu, né, os pessoal assumiram, era legal que você viu o pessoal na rua. Né? Você viu o pessoal acompanhando obras, você via, depois sumiu. Né? E agora estão voltando todo mundo aí. Mas, eu não assim, sei se eu devia perguntar, mas o que você achou dessa gestão da atual, que está encerrando o mandato agora e não pode ser candidato? Assim, só dá uma boa, ruim, média. Não precisa entrar em detalhes, se não quiser. Não, na realidade, se perdeu um pouco. Né? Vejo que começou legal, né? Começou se esforçando, né? Infelizmente acabou se perdendo. Eu não sei, cara, é assim, de coração, pecou. Né? Como eu te falei, acabou se perdendo. Iniciou bem, né? Mas se eu for colocar aqui uma pontuação, né? Se eu for colocar uma pontuação, a cidade não cresceu. Não cresceu. A cidade estagnou, estacionou. E como né? você acha que deve ser esse crescimento da cidade? Como você imagina? Geração de emprego. Assim, o que me deixa hoje triste é que você vê quase 80% da população do Guarujá tendo que trabalhar em Santos. Ainda está tudo isso? Eu achei que diminuiu bastante, Vale, porque eu tenho vale- conhecido pessoas que vale estão pra de Santos Catraia ali. morando para cá. Vale para Catraia ali. Você vai ver de manhã. Eu ia às 5 horas da manhã Você e vai pra era Catraia ali, bem você vai ver de lotado. manhã, você vai ali na balsa ali. Porque né? a gente foi por muitos anos, eu não sei se você morava aqui nessa época, né? Mas por muitos anos a gente foi cidade dormitório, literalmente. Povo em peso saía daqui ia trabalhar. Ó, aqui é pet friendly, os cachorros participam, né? Eu já falei isso para vocês, né? Mas, aí a gente saía, era cidade dormitório. Aí foi crescendo o comércio, outras coisas aqui. Hoje eu conheço pessoas aqui, gerentes de loja, pessoas que trabalham em loja aqui e que moram em Santos, até Praia Grande. Tem gente que mora em Praia Grande e vem trabalhar aqui. Não que a gente esteja com uma quantidade de emprego suficiente, não é isso, mas Não. houve uma Se fala que uma alteração, assim. Ou quando eu trabalhava na Atento mesmo, só a Atento eram 5.000 funcionários que tinham na Atento. E desses 5.000, ao menos 3.000 era de Vicente Carvalho. Então, atravessava muita gente, que hoje a Atento fechou, não tem mais. Mas, assim, tem outra eleitora sua aqui, ó, Valda Nunes, eleitora de Ceará, e Reinaldo Bueno. Quer vir dar entrevista. Isso. Me chama no WhatsApp, gente. Meu WhatsApp também está lá disponível no meu Facebook. É só entrar lá.
podem sugerir pessoas. Eu tenho trazido pessoas aqui que eu nem conhecia, são sugestões de amigos ou de pessoas que viram o programa e gostam e falam, leva fulano. Estou, graças a Deus, conseguindo agendar todo mundo. Está aqui a agenda, até julho já tem gente agendada. Então, mas vamos lá, tem espaço na agenda. E nesse modelo que eu estou fazendo aqui hoje, eu vou ter aqui quase 24 horas para você, que não depende. Não vai ficar igual aquela coisa de mostrar as mensagens, mas Verdade. quando precisar, quando a minha equipe estiver trabalhando, estiver ocupada, eu consigo fazer desse jeito que tá fluindo. Pô, tá legal, Tá deu fluindo, certo. isso aí. Deu certo, quero mandar um Ele abraço não pro queria Reinaldo. fazer, não, ficou com medo, não, vamos deixar para outro dia. Vou mandar um abraço pro Reinaldo aí. O Reinaldo é pré-candidato pelo Avante, é uma liderança também, tem um trabalho maravilhoso. Reinaldo, que Deus abençoe. Eu tenho falado isso no nosso podcast lá. Para quem não tem sabe, muita- ele é do Comunidade em Ação, acompanha também aí nas redes sociais. Tem muita gente nova, tem muita gente boa aí se colocando à disposição da cidade. Tem muita gente boa se colocando à disposição da cidade. E a média de candidatos aqui está entre 200 e 400, viu, gente? É bastante gente, mas isso é bom, porque as pessoas vão ter bastante opções e vão ter tempo para verificar bem o que você vai fazer com a responsabilidade do seu voto. Você é responsável pela sua escolha. Não esqueçam disso. Verdade. Viu, Claudinha? Eu falo assim, Cláudia, porque assim, né, como você falou, eu trabalhei muitos anos no comércio. A gente não vê políticas públicas para incentivar o comércio, né? Para ajudar o comerciante. Mas, assim, que tipo de política pública? Segurança, zeladoria, né? Eu acho assim, a partir do momento que a prefeitura começar já a cuidar da segurança do comércio, já ajuda. Porque muitos têm medo de vir para Vicente Carvalho devido ao quê? A onda de criminalidade. Ou eu tô falando Diminuiu um pouco de uns meses para cá no comércio aqui, porque antes eu voltei para cá morar uns 2 meses atrás, mas ano passado, por exemplo, quando eu vim aqui, a gente escutava as lojas, tipo, Pêndula foi arrombada 3 vezes, né? Tipo, explodiam as coisas, o povo corria, não é fácil pro tiro, então não é fácil difícil. para o empresário pagar um aluguel caro, Eu saía daqui na Roca para comprar linha e pegava um tiroteio, porque tinha assaltado a Casa Bahia de novo. Você então, tá entendendo? E assim, tá um pouquinho melhor desses 2 meses que eu voltei para cá, mas a gente ainda tem muito que avançar, porque ainda tem a questão de estacionamento, a gente tem questão de banheiro público em toda a cidade que não existe, a gente tem uma série de coisas, né, que precisam ser feitas para que a gente vença o comércio físico, vença o comércio virtual, né? É o que a gente fala até mesmo da questão de planejamento, né? Tem que ter planejamento. Né? Eu acho que o secretário, a prefeitura deveriam sentar mais, conversar mais e planejar melhor a cidade. Porque o povo às vezes não sabe, assim, mas as lojas, por exemplo, lojas na Tiago Ferreira, onde é o aluguel mais caro que tem aqui, tem loja ali de 20, 30, 40 mil reais de aluguel, e as pessoas, os proprietários das lojas também pagam uma taxa pela placa de publicidade, paga para a prefeitura, conforme for o tamanho da placa, quanto maior é a placa, maior é a taxa que a pessoa tem que pagar. Tem uma série de outros custos de você ter uma loja física, uma loja real e uma loja virtual. Então, hoje ainda tem essa competição muito forte, que o virtual acaba ganhando, porque não paga aluguel, não paga água, não paga luz, não paga funcionário, não paga contador, não paga um monte de coisa. É claro que vai conseguir ter um preço melhor, mas tudo isso tem que ser pensado, trabalhado e feito, coisas reais para atender esta demanda. Tem que estar bom para quem vai comprar, para que a pessoa se dirija à loja, compre, para poder ficar bom para o comerciante também contratar mais gente, oferecer um bom serviço e a coisa fluir. É um conjunto de coisas, né? Verdade. E assim, como a gente fala, sempre falar da questão de zeladoria, né? Você vê, qualquer chuvinha alaga tudo. Né? Então, eu acredito que uma gestão ela tem que ser mais humanizada, né? Eu acho que deveria essa secretaria se juntar, tirar um dia do mês, olha, vamos sentar aqui, vamos ver aqui, vamos fazer um estudo. O que é que a gente pode fazer para estar ajudando o comerciante, né? Amenizando um pouquinho dessa questão das enchentes. Hoje qualquer chuva tem alagado o nosso município.
Aí você fala, mas é geral. Tá tendo lá na Santa Rosa, eu vi terça-feira. Eu não sei nem se é Santa Rosa ainda, porque mudaram o nome de bairro. Um monte de bairro mudou o nome aqui, um monte de lugar mudou de nome. Mas estão fazendo tipo um piscinão ali perto do Ali é Santo Antônio. Santa Então, Rosa eu do vi outro que estão lado. fazendo uma obra ali, que parece que é de contenção, porque aquela área ali sempre encheu, porque ela é bem perto do mangue, né? E eu tenho ouvido falar aí, até no seu programa, foi uma convidada que falou que está tendo muita obra e tal, e que nunca se fez tantas obras. Eu acho legal. E assim, tem que ter obra, gente. Não é só em ano de eleição, não. Tem que ter obra o Tem tempo obra, é todo. verdade. Tem que ter obras e obras pensadas Obras numa que... cidade Isso. humana, para pessoas, porque moram pessoas. Tem que pensar no lado A gente humano. precisa ver essas obras, né, sendo eficiente, servindo a população, né? É isso que a gente E espera, aquela né? obra lá da Vila Áurea que está há meses lá, um pedaço de... Ali Nossa, aquilo me dá uma a agonia, entrada meu do Jardim Progresso Deus. ali, né? Tem meses que tá aquilo É. ali, E tem ali fizeram, não tempo. durou quase nada, né? E um Fizeram questão pedacinho de... do nada, tá interditando todo o trânsito, mas mudando é... tudo e não sai daquilo. Eu não entendi aquilo ali. Sabe o Mas é... que acontece ali? Que se estão procurando a caveira de bode? Eu não sei, Selegueiro. não consigo entender. Porque não tem Então, nenhuma mas eu acho explicação. assim, ó, pra você ver, uma situação daquela ali, o comércio está sofrendo impacto. E Muito. o que é que tem que ser, o que é que tem sido feito por parte do gestor para ajudar, né, os comerciantes? Por isso que eu falo, às vezes você tem que pensar, elaborar políticas públicas que venham incentivar o comércio, de repente pensar em algo que venha estar ajudando, né, o empresário a se manter nessa situação. E dessa Que obra em atrapalha. específico, o que eles fizeram para ajudar o comerciante foi que a obra aqui de um lado não pode estacionar. Aí os comerciantes do outro lado, as pessoas estavam parando o carro do outro lado para vir nesse comércio aqui, porque não podia estacionar aqui. Eles proibiram estacionar dos dois lados. Aí os comerciantes, a pessoa que vai lá, não tem onde deixar O o cara vai ter carro. que deixar, muitas das vezes o cara vai desistir de ir lá e ir em outro lugar, né? Só que aí não sabe a dificuldade que o empresário passa. Por isso que eu falo, eu acho assim, antes de você fazer uma obra dessa, você precisa pensar nos impactos que você vai causar, e aí você sentar com o comerciante, olha, a gente vai ter que fazer isso aqui, que é até para o bem de vocês, mas de repente o que a gente pode fazer para, né, para você não sofrer tanto esse impacto, né? O pessoal também está questionando aqui a questão da saúde, né? Das dificuldades de saúde, da área da saúde, essa coisa. É muito difícil, gente. Assim, a gente não vê na prática. Aqui a gente tem os AFAs já em alguns lugares na cidade, não tem todos, precisa ampliar. Onde tem os AFAs, já trouxe funcionários, pessoas que trabalham na saúde da família aqui. Onde tem, consegue funcionar pelo empenho também do pessoal que trabalha, que é um pessoal muito empenhado, dá um resultado muito positivo, como a Michelle ainda falou ontem aqui, e algumas outras pessoas já relataram, porque assim, é sério, quando você investe em saneamento, em saúde básico lá, na questão de as pessoas se cuidarem antes de virar um problema mais grave, você diminui o custo você diminui. do tratamento das doenças mais graves, diminui a fila do Quando pronto-socorro. você faz um diminui... trabalho com prevenção, né? Quando a gente fala nessa questão do planejamento, é você se prever. É você estar fazendo um trabalho preventivo. Ó, a gente sabe que isso pode acarretar, de repente, algo mais grave. Então, peraí, vamos trabalhar já agora para evitar isso amanhã. Né? Eu entendo que deve ter sido isso nesse sentido que a Michelle falou. A mesma coisa que a gente fala na questão da segurança. Se a gente não começar a investir na nossa juventude, na educação, na criação de políticas públicas para o jovem... Atividades, né? Isso. O pessoal que veio ontem também, eu fiz 2 ontem, o Abrigo Nuclear, que vai fazer um evento agora dia 1º, Dia do Trabalhador, ali na Rua das Torres, sentido Prainha, vai ter um evento de rock and roll lá com 5 bandas, aberto para a população. É muito legal esse projeto, Ceará. É a galera que se reuniu, os cidadãos se reuniram e fazem esse evento já há quase 10 anos. É muito legal, porque eles não tem político por trás, não tem, é muito bacana. E essas coisas assim que fazem a diferença e faz falta para a molecada. Mas a cultura... É você investir na cultura, é você incentivar a cultura. Quantos artistas a gente tem na cidade, músico, que não tem o apoio da Secretaria de Cultura? Né? Não, mas é verdade. Eu sou cantora também. É verdade. Quantos aí? Né? Olha, eu sempre fui a favor e sou, né, de você realizar eventos. A cidade do Guarujá é uma cidade rica. Culturalmente, cara, tem culturalmente. muita... Até de, Então, a de gente talentos poderia... esportivos Verdade. que a gente perde muito. Cara, muito. incentiva o esporte, incentiva a cultura, né? Não desfavorecendo ou desmerecendo ninguém das secretarias.
Mas, infelizmente, a gente não tem visto isso nas comunidades e por isso que a cidade hoje está, às vezes, nessa situação que está. Por falta de projetos voltados para a cultura. A gente, cara, quantos artistas, né, quantos atletas já saíram de comunidades? E eu Quantos penso quantos a artistas gente cresceram perdeu de serem atletas, cientistas, músicos, por filósofos, falta de porque não foi incentivo? apresentado aquilo para a criança, não foi demonstrado aquilo a tempo da pessoa desenvolver aquele talento. Né? Né? Quantos são e não Agora tá se aí, perderam? tem umas emendas impositivas aí que agora começou a vir do ano passado para cá, né? Aí o pessoal está começando aí a montar isso, criar aquilo, mas, cara, eu vejo assim, ó, é legal isso? É legal, mas valoriza as entidades que já vinham fazendo um trabalho lá. Só que assim, não, mas se não está comigo, a gente não pode, né? É um negócio que a gente precisa mudar no Guarujá. Tem que pensar no bem das pessoas da Das cidade pessoas, e não no né? próprio umbigo. Se for só você e o umbigo, aí o negócio não anda, não É fica como bom eu para falei ninguém. na última eleição, né? Eu tive a oportunidade de ser mais votado do que 2 vereadores na minha área, na comunidade onde eu resido. Aqui eu agradeço a comunidade pela oportunidade. Sabe o que foi que os caras falaram depois que assumiram? Ó, segura, porque se você começar a ficar atendendo o Ceará, ele vai crescer e a gente não vai ter força. Só que assim, não é a mim que vocês estão prejudicando, é a população. E é isso que não pode acontecer. Gente, A assim, prioridade na cidade do Guarujá é o município, é a quando municipalidade. você desenvolve, a conta é muito simples, galera, para quem ainda não entendeu essa conta. Quando você desenvolve uma comunidade que está carente, e como a gente já falou aqui também, às vezes as pessoas não têm um banheiro, não tem nada, não tem água potável, não tem nada. Quando você desenvolve e tira as pessoas daquela condição de carência social, elas deixam de ser alvos de manipulação também, nesse sentido de compra de votos, dando coisas. Então, para muita gente, não é interessante que a vida dessas pessoas melhore de uma forma prolongada e definitiva. Então, toda ação que você pensar, ela é assistencial para que aquela pessoa ali passe daquela situação, melhore e que tenha, os projetos têm que ser no sentido de que a pessoa desenvolva e deixe de depender, porque o fato de ela depender faz ela ficar ali com o pires na mão por muito tempo. Isso não é bom para a pessoa, porque todo mundo tem seu potencial e o seu potencial tem que ser desenvolvido. Você tem que acreditar em você, tem que achar em você, achar ferramentas, achar a condição de sair do fundo do poço e bora para frente. Porque essa situação ela é ruim, porque ela deprime as pessoas que estão na necessidade. A gente fala porque a gente já comentou aqui no começo, tanto eu quanto você já passamos situação de necessidade extrema e não é bom, a gente só de lembrar a gente já fica ruim, já fica deprimido de ter que ter passado por aquilo. Mas a gente passou, sobreviveu, passou, melhorou e segue adiante. Hoje ajuda até outras pessoas. Mas isso tem que ser mudado, este quadro. Não tem que ser visto essas pessoas que estão na necessidade como se fosse uma coisa para sempre, é aquilo que elas têm direito. Não, senhor, isso não está certo. Todo mundo tem que ter direito ao mínimo de dignidade, que é moradia, saúde, lazer, cultura, trabalho, educação. Isso é o que a nossa Constituição garante. E é o que os governos têm que trabalhar para todo mundo ter. É direito, não é favor. Verdade, verdade. Ceará tem as perguntas aí. Faz mais algumas considerações, que a gente já tem mais de uma hora que está no ar, tá? Opa! Não, mas é isso. Eu acho que o legislador, o vereador, ele é eleito para legislar, criar projetos, leis que venham favorecer a população. Né? E isso não, a gente não tem visto acontecer. Né? Os nossos representantes, que se dizem nosso representante, né? Eu acho que a gente tem que começar a trabalhar, mas pensando no povo, não pensando em benefício próprio. Né? Quando a gente começa a trabalhar pensando no nosso benefício, a gente esquece, a cidade não cresce. A cidade não avança, a educação não avança, a cultura não avança. Depois, você não adianta culpar a cidade não é segura. O que é que nós temos feito para melhorar essa questão? Quando a gente deixa de investir na juventude, no adolescente, a gente está plantando o quê? Está plantando a cidade que a gente tem, né? Às vezes sem segurança, né? Uma educação... Não fica bom para ninguém. Não fica bom para ninguém. Então, a gente precisa olhar mais para as comunidades, né? Precisa sim olhar mais para a questão também da educação, né? E a cidade precisa de pessoas que tenham compromisso, gente. Então, vocês estão tendo a oportunidade aí, né, de avançar, estão tendo a oportunidade de, se Deus quiser, está chegando aí mais um ano muito importante, onde você vai ter um papel mais importante ainda, que é decidir, né, o futuro para a nossa cidade, futuro para os seus netos, futuro para a saúde. Lembre da importância que você tem.
que é o seu voto. Não se venda. Eu sempre costumo dizer para as pessoas, né, tem uma frase que diz que quando o governo é bom, a cidade se alegra. Você tem se alegrado, né, dos nossos gestores, de como está a nossa cidade. Aí às vezes as pessoas falam, mas as outras cidades estão assim. Amigo, a gente precisa cuidar da nossa cidade. Sim, tomar, cada um, né, ter a sua parte, fazer bem a sua parte. Fazer a lição de casa. A Linda Fernandes está colocando que deveria colocar uma UPA no Parque da Montanha. Então, mesmo que os vereadores que já estão eleitos, eles podem só solicitar, mas é coisa do executivo, né? Sueli Escute também está assistindo, é de Santos, Jô Silva, a Linda, Jorge Luiz, entre outros aqui. Gente, me desculpem que eu não consegui ler todo mundo. E eu vou para o meu momento Marília Gabriela, sem a câmera, que a gente tem uma câmera de terror aqui que foca na cara da pessoa. Mas vocês vão imaginar isso junto comigo assim. Eita. Foca nele e joga foca. Ai, mim? É mim? São 3 perguntas que eu faço. Eu falo uma palavra e você responde o que essa pergunta te remeteu, assim, né? Ceará, um medo. Medo? Medo? Você fala chegando lá? Não, um medo em geral, não precisa ser só da política. Um medo. Pode ser até de barata. Rapaz, não, meu medo é pecar contra Deus, né? A Bíblia fala que quanto mais é dado, mais é cobrado. Então, o meu medo é você não, né, chegar lá e, de repente, se frustrar com alguma coisa ou decepcionar, e é isso que eu não quero. Então, eu acho que hoje seria esse, né? Porque... Uma dúvida. Uma dúvida. Não tenho. Oh, tá bom. Não tenho. Essa aqui é a que mais o povo se embola, essa última. Ou não, né? Tem gente que já vai... Uma decepção. Cara, a decepção é você, muitas das vezes, é você não poder fazer mais, né? Isso me deixa triste, quando às vezes as pessoas... você não... As pessoas às vezes te ligam, te pedindo algo e você não poder fazer, não ter condições de fazer. Né? Isso me entristece, não é que me deixa decepcionado, né? Porque também eu não me limito. Quando vem essas situações, geralmente, se eu não puder agora, eu vou correr atrás, né? Eu acho que o maior medo desses caras é isso, porque eu sou um cara que eu perturbo, né? Eu perturbo, né? Graças a Deus, algumas coisas que tem vindo, a gente se vira nos 30, eu incomodo. Graças a Deus, eu tenho bastante conhecimento, então pelo conhecimento a gente perturba mesmo. Mas eu faço isso porque é pensando no próximo. Sim. Né? E é esse o comprometimento que eu quero mostrar, é esse o comprometimento que eu quero levar comigo. Né? Pode até colocar que o meu medo, né, de repente, é eu não ter como fazer, mas você pode ter certeza que eu vou brigar para fazer. Tu vai achar um meio de fazer. Eu vou achar, não. Vai achar um meio de fazer. Gente, é isso. Ceará, suas redes sociais é @Ceará. Instagram tem Pastor Ceará, né? Tem o Facebook que é DJ Ceará Lima, tá bom? O meu telefone de contato é 13 988 036569, tá bom? Eu já quero aproveitar, quero agradecer a todos que me ajudaram, todos que acreditam no Pastor Ceará, todos que acreditam na pessoa do DJ Ceará e agora Pastor Ceará, tá bom? E falar para vocês que sozinho eu não faço nada, tá bom? Gostaria sim de ter o privilégio de poder estar lá, representar, tá bom? Mas orem, né? E tá na mão de vocês. E é isso, e ó, tem, mesmo que assim, o pessoal fala, não tira, são 2 cadeiras a mais esse ano, são 2 vagas a mais que vai ter esse ano. Então, dá pra galera, assim, tem aqueles lá, mesmo quem queria votar só naqueles 17 que estão lá, digamos, são todos maravilhosos, todos ótimos e tal, tem 2 vagas novas, então tem essas você não vai estar tirando o voto de ninguém votando em alguém diferente. Não vai, sem falar que tem né? Vamos deixar claro isso, né? E tem alguns, né? Se a gente parar para analisar, gente, agora já tem tudo para dar uma alavancada. Porque tem aí 5 ou 6 que estão vindo candidato a prefeito, que estão vindo de vice,
né? Então o cenário ele vai Tem abrir. até mais vaga. Eu falei duas a mais porque são duas cadeiras a mais, né? O Mas cenário vai abrir. contando como se fosse uma coisa que todos os atuais fossem candidatos à reeleição e não são, né? Bem lembrado. Isso. Então é isso, é para vocês pensarem direito. A gente, como já falou, vai trazer mais pré-candidatos aqui, não é candidato ainda, é pré-candidato, e a gente vai trazer candidato, já também depois que for homologado os números, Ceará vai voltar aqui, ele querendo ou não, que hoje ele já também não queria, eu já deixei ele embora, e assim, que a gente tem muita coisa para conversar ainda, e não deu tempo da gente entrar na questão do Estado selaico ou qualquer coisa assim. A gente tem um monte de coisa a ser discutida, de assistencialismo ou não. Então, tem um monte de coisa para a gente cavucar aí, conversar e falar sobre as coisas de como a gente quer a cidade e mostrar para vocês que as opções estão aí e que vocês façam o melhor sempre que, como a gente fala sempre, vai muito além do votar, vai cobrar. O cobrar sempre de todos é parte da cidadania também, tá bom? Ceará, muito obrigada, Deus abençoe. Obrigado, Esse é um Fala Claudinha, esse como não tem vinheta, eu vou ter que levantar e ir lá e desligar o negócio. Deixar claro uma coisa, né, Claudinha? É pra frente que se anda, gente. Isso. Né? Brigadão. Só Bora tenho a pra agradecer. cima, bora pra frente. Valeu, esse foi mais um Fala Claudinha. E olha a forma inédita de eu terminar o programa, hein?